A paz do Senhor, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa noite. Curvamos nossas cabeças, vamos fazer uma oração antes de entrarmos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre perseguição e pastorado, ainda fazendo a exposição de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo de número 2, versículo 13 ao 20. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, glorificamos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, de estarmos na Tua casa, Senhor, para glorificar ao Teu nome. Queremos te pedir que o Senhor estenda Tuas mãos, Pai, e em meio a muitas provas, a muitas dificuldades que o Teu povo tem enfrentado, que a Tua boa mão os alcance, os dê livramento, força, sabedoria, Pai, e que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Nós te pedimos, fale conosco nessa noite, que a Tua palavra vá e cumpra o resultado para o qual será enviada. Nós oramos, Pai, e pedimos que a glória seja Tua somente, em nome de Jesus. Amém. Texto sagrado da palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 20. Diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mais perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença do Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Aleluia. Muito bem. Nós temos visto que o apóstolo Paulo, ele tem trabalhado na sua epístola aos Tessalonicenses, ele tem escrito com o propósito de edificar a fé daqueles irmãos que estavam sob perseguição tanto interna por falsos ensinos, como por perseguição externa através das perseguições. Paulo, ele prossegue o seu discurso cheio de gratidão pelos irmãos, como ele vai dar graças a Deus pelos irmãos, pelo fato desses irmãos terem guardado a palavra no coração e aplicado na vida, ou seja, memorizam e evidenciam a palavra, praticando a palavra, e por isso Paulo vai dar graças a Deus, vai louvar a Deus. O apóstolo Paulo, ele vai encorajar os irmãos a não desistirem da caminhada da fé, por mais que a perseguição fosse ferrenha. Ele estava tendo a honra de escrever a uma igreja que estava tendo a honra de sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo é uma honra, e Paulo vai então encorajar aqueles irmãos a não desistirem da fé, porque sofrer por Cristo é louvável, sofrer por Cristo é motivo de alegria, é motivo de glorificarmos ao Senhor. Ainda nesse tom de encorajamento, o apóstolo Paulo, ele vai falar os motivos de não poder ter ido até aquela igreja. Não era falta de desejo, não era falta de amor, mas era porque obstáculos haviam se formado no caminho. Por esse motivo, então,
Paulo ele não tinha conseguido ir ver aqueles irmãos, mas ele aproveita essa oportunidade, essa justificativa para expressar o seu amor pastoral ao falar dos seus irmãos como uma grande alegria, uma coroa de alegria. Nesse parágrafo, nesse texto aqui, capítulo 2, versículo 13 ao 20, ele vai falar os motivos de não poder ter ido e ainda ele vai explicar que mesmo ele não podendo ir, a igreja não está desassistida dos recursos divinos, a recursos do reino de Deus ao nosso dispor em tempos de sofrimento e de grande perseguição. Em tempos de perseguição e de sofrimento, o texto vai nos convidar a olharmos para os recursos disponíveis em Deus e como que esse Deus ele nos proporciona escape em meio às adversidades. Então vamos observar o texto e ver o louvor do apóstolo Paulo, como que é o proceder fiel dos tessalonicenses em meio às tribulações. Paulo ele vai começar o seu discurso nesse texto aqui com ação de graça. Versículo de número 13 ele vai dizer: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, e o fato é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês os que creem. Isso aqui é o motivo de Paulo glorificar ao Senhor. Ele está glorificando porque aquela igreja ouviu a pregação não como palavra humana, mas como palavra de Deus. Paulo está alegre, ele está transparecendo a sua alegria e o seu louvor pelo fato de que aqueles irmãos, aquela igreja recebeu a palavra do Senhor, a palavra da pregação como palavra de Deus. E essa mesma palavra que traz salvação, capacita a viver para Cristo e suportar o sofrimento por amor a Ele. Essa palavra, ela é a palavra que nos capacita, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos coloca de pé. E o apóstolo Paulo está dizendo que esses irmãos, pelo modo de viver, deixam subentender que eles amam e praticam a palavra, porque a maneira de um cristão tratar a sua Bíblia, a palavra de Deus, mostra a consideração que eles têm por Jesus Cristo. Ora, se a Bíblia, como cremos, é a palavra de Deus, ela não pode ser rejeitada. Se a Bíblia é a palavra de Deus, quando nós a desprezamos, é a mesma coisa que desprezarmos o Cristo. Porque a Bíblia e Jesus têm forte semelhança. Por exemplo, Jesus Cristo é o Verbo divino. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, vai nos dizer que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. No verso 14 vai dizer que o Verbo se fez carne. Na NAA vai dizer aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus é o Logos, Jesus é a palavra, é o Verbo vivo. Mas a Bíblia também é o Verbo, só que o Verbo escrito, mas a sua essência, a essência dos dois é a mesma coisa. A palavra de Deus, ela é chamada de pão. O próprio Jesus vai falar no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4, quando ele está sob ataque de Satanás, quando Satanás está investindo contra ele. A Bíblia vai nos dizer que Jesus olha para Satanás e diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas em João, capítulo 6, verso 48, Jesus vai se colocar como alimento, como sustento, como suprimento para a igreja, quando ele diz: eu sou o pão da vida, e quem come da minha carne tem a vida eterna. Então veja o paralelo, o verbo escrito e o verbo espiritual, o verbo manifestado em Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é a luz
para o nosso caminho, e Jesus também é luz para a nossa vida, para o nosso caminho. Se não, vejamos Salmo 119, verso 5, a palavra de Deus nos diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A Bíblia, a palavra, a instrução, regra, aquilo que nos coloca diante do lugar da terra da promessa, aquilo que nos livra das adversidades. A instrução, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Jesus, falando de si mesmo, vai dizer que ele também é a luz. João 8, versículo de número 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia é a luz que nos guia, Jesus é a luz que nos livra das setas do adversário em tempos de treva. Jesus e a Bíblia, ele tem outro paralelo. A Bíblia e Jesus são a verdade. A Bíblia não contém a verdade, a Bíblia é a verdade. Jesus não contém a verdade, Jesus é a verdade. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Note que Jesus não diz eu sou um caminho, eu sou uma verdade e eu sou uma vida, porque isso deixaria pressuposto que haveria outros caminhos, outras verdades e outras vidas. Mas Jesus é o caminho, porque não existe outro caminho. Jesus é a verdade, porque não existe outra verdade no que diz respeito à salvação, senão Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque a vida verdadeira nós só podemos encontrar no nome de Jesus, na pessoa bendita de Jesus. Mas a palavra de Deus também é a verdade. João 17:17, na oração sacerdotal, Jesus pedindo pelos discípulos, e por extensão se aplica a nós, Jesus fala, orando ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então quem não se dá bem com a palavra, não pode se dar bem ou dizer que se dá bem com Jesus. Quem despreza a palavra escrita, despreza a palavra manifesta. Aleluia. Ainda em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, o Espírito Santo gerou Jesus por meio de uma mulher santificada, em Lucas 1,35, quando o anjo se manifesta a Maria e diz: ora, depois que ela indaga como que se daria isso, sendo que ela não havia tido relação com o homem, o anjo fala que o Espírito envolveria ela, e através desse envolvimento ela estaria capacitada a gerar e trazer à existência, ou a nosso mundo, melhor dizendo, Jesus Cristo. E a palavra de Deus, a Bíblia, também foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou a Bíblia, inspirando homens a escreverem. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, a Bíblia vai nos mostrar que homens santos ou santificados falaram inspirados por Deus. Diz o texto sagrado: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, Romanos 1:25, e a palavra de Deus, ela permanece eternamente, Salmo 119, verso 89, e 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 e 25. Diz o texto sagrado, Romanos 1:25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas criadas no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Salmo 119, verso 89, a Bíblia vai nos dizer que a tua palavra permanece para sempre, a tua palavra está firmada, assim como está firmada os céus, nos céus. 1 Pedro 1:23, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas da imperecível, por meio da palavra de Deus,
viva e permanente. Por que viva? Porque a palavra de Deus, ela vai como uma flecha no nosso coração, como espada no nosso espírito, e cumpre o resultado para o qual ela será enviada. Nós jamais sairemos indiferentes sem ser tocados pela palavra de Deus quando nós nos submetemos a ela. Ela é viva e permanece para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda no versículo 25, na primeira de Pedro, diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. O salmista, no Salmo 119, o salmo é extenso, mas o salmista deixa claro que a palavra de Deus era mais preciosa para ele do que todas as riquezas. Verso 14, mais do que os milhares de ouro e prata. Verso 72, mais do que o ouro apurado e refinado. Verso 127, e até mais do que grandes despojos. O salmista está dizendo que se colocar do lado os despojos de uma cidade, os espólios de guerra, e do lado a palavra de Deus, ele diz que a palavra ainda excede em valor. A palavra é o nosso bem precioso. Louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra que é escudo, essa palavra que é espada e broquel. A igreja de Tessalônica estavam resistindo à perseguição por causa da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos ouviram a palavra, recebiam a palavra e aplicavam a palavra na própria vida. Um remédio só é eficiente quando ele é aplicado na vida. Não adianta nós estarmos doentes, irmos no hospital, comprarmos o remédio com receituário e ficar olhando para o remédio, guardar o remédio, colecionar remédio. O remédio só funciona se nós ingerirmos, se o remédio se dissolver e começar a passar a fazer parte do nosso organismo. Ou seja, a palavra de Deus só tem eficácia quando nós aplicamos, quando nós vivemos a palavra de Deus. O demônio, ele não teme alguém que conhece a palavra, porque ele também conhece a palavra, mas o demônio teme, estremece diante daqueles que vivem a palavra, que praticam a palavra. Esse que pratica a palavra é como um homem prudente, meus irmãos, que ouve a palavra e pratica, e é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Sopra os ventos, cai a chuva, combatem os rios, mas a casa não cai, porque está alicerçado na rocha. Agora, quem ouve e não pratica é semelhante a um insensato que constrói a sua casa sem fundamento, na areia, e quando cai o vento, porque isso é fato, não é estatística, é fato, a adversidade virá para todos. E quando vir sobre a casa daqueles que edificam sobre a areia, eles não resistirão. E grande será a sua ruína, já dizia o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aprecia devidamente a palavra de Deus, ou seja, no coração, apropria-se da palavra na mente e aplica a palavra, ou seja, na vontade e no comportamento. Essa pessoa tem o seu ser com toda a palavra o controlando e o edificando, sendo dirigido pela palavra. E é por isso que esses irmãos obterão vitória em meio à perseguição. Conclui-se então que a operação da palavra cessa quando a fé cessa, ou seja, ouviu a palavra, creu na palavra, a operação do Espírito está acontecendo. Ouviu a palavra, não creu na palavra, o Espírito Santo para de agir na vida daqueles, porque a fé é o que faz com que a palavra de Deus tenha efeito na nossa vida. Está aí as histórias dos milagres de Jesus para comprovar isso aqui. O versículo 14 e 16, o apóstolo Paulo vai prosseguir então, chamando os irmãos a olharem para o lado e perceberem que outros estavam passando perseguição também. É sempre bom nós lembrarmos que quando nós estivermos passando por dificuldades, não nos isolarmos nessa redoma das nossas emoções, dos nossos dilemas e transtornos, dos nossos problemas psicológicos, das nossas toxinas que contaminam o nosso ser, e parar e olhar para quem está do nosso lado, ou então para o texto bíblico ou para a história, e nós lembraremos, notaremos que outras pessoas também enfrentaram várias adversidades.
No versículo 14 ao 16, vemos o efeito da palavra. Vamos ver. O apóstolo Paulo vai falar: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios contemporâneos as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus. Ou seja, a perseguição ela é ferrenha, ela é dolorosa, porque ela surge de onde nós menos esperamos. A perseguição surge dos nossos patrícios, judeus perseguindo judeus. Agora a igreja gentílica está sofrendo perseguição de gentios. A dor ela é ampliada quando a perseguição, a afronta vem das pessoas que nós mais amamos, das pessoas que estão mais próximas de nós. O verso de número 15 vai falar: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer que em tempos de perseguição é importante, é muito importante, então, manter a união. Porque quando nós olhamos para o contexto de perseguição, olhamos para esse momento que nós estamos vivendo, é muito ruim o isolamento. Isso faz mal, não simplesmente pelo fato de estarmos ausentes das pessoas que amamos, mas porque isso nos faz mal também, porque não fomos feitos para sermos ilhas, nós fomos feitos para ser comunidade, colônia. Não é bom que o homem esteja só, o próprio Deus viu que isso não era bom. E quando nós olhamos para homens cheios de poder, cheios de fé, cheios de ousadia, um exemplo, o Elias, o profeta Elias. Elias, quando fica sozinho, ele vai entrar num poço sem fundo. É como se ele estivesse num transtorno, numa depressão. Quando ele fica desanimado, ele estava sozinho. E o que Deus faz quando Elias está desanimado? Envia um anjo, em primeiro lugar, para acompanhá-lo, em 1 Reis capítulo 19, debaixo do pé de zimbro. Depois ele sai dali, vai para a caverna. Novamente o Senhor vai atrás de Elias, e depois disso o Senhor pega Elias e coloca do lado de Eliseu. Então, em tempos de perseguição, é importante que nós tenhamos alguém do nosso lado. A recomendação bíblica é que em tempos difíceis é que a igreja se unam-se mutuamente, como diz a palavra do Senhor. E a fidelidade a Deus os levou à perseguição. Veja que coisa trágica. E Paulo os anima falando: irmãos, estais pisando onde outros santos pisaram. Veja que profundidade, veja que coisa animadora. Paulo está animando os irmãos, dizendo para eles não desistirem, porque outros fiéis passaram por aquele caminho, a via da perseguição, a via dolorosa, onde outros santos pisaram. E Paulo está encorajando os irmãos, dizendo: não desistam, porque por esse caminho o próprio Cristo passou. Os judeus perseguiram os profetas, Cristo e a igreja. E esses versículos nos mostram que exclusividade, mentalidade pobre, egocentrismo, fanatismo e legalismo na religião não estavam e não estão limitados aos judeus. Esses versículos avisam sobre o alto custo da religião sem amor. Eram povos religiosos, mas que não tinham amor, e por causa disso queriam impor sobre os outros a sua fé, mesmo que isso custasse a vida do outro. Dito isso, animando os irmãos, Paulo então vai falar do seu anseio pastoral, versículo 17 e versículo 18. Paulo vai dizer: e nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, veja que ele ansiava e tinha a esperança de encontrar os irmãos, ficando longe dos olhos, mas perto do coração. Com muito mais empenho e com grande desejo procuramos ir vê-los pessoalmente,
Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. Olhe para cá, preste atenção. No versículo 17, Paulo deixa claro que o ministério pastoral só é autêntico quando há amor pelo rebanho. Pastor cheira a ovelha, como alguns dizem. Paulo estava ausente da igreja apenas fisicamente, mas o coração dele estava em pedaços pela ausência daquela igreja que foi fundada durante pouco tempo de ministração de Paulo. Ou seja, o tempo que Paulo ficou pregando ali foi pouco, aproximadamente 3 semanas, conforme Atos 16 e 17 ali, nós podemos observar isso. Mas Paulo ele tinha um ministério tão profundo pastoral, que mesmo ele estando pouco tempo com os irmãos, o coração dele se apegou aos irmãos. Ele conservava o rebanho no seu coração. O ministério pastoral ele é autêntico por causa disso, pelo afeto do pastor pelo rebanho. E as ovelhas também entendem esse cuidado pastoral e apreciam o pastor pela sua convivência. No versículo 18, então, Paulo conscientiza que o ministério pastoral envolve perseguição, muitas vezes físicas e também espiritual. Nós sabemos muito bem que Paulo foi muito perseguido, sofreu apedrejamento, sofreu chicoteadas, sofreu varada, naufrágio, foi picado pela víbora, perseguido pelos de sua religião, perseguido pelos gentios, perseguido em Israel, na Judéia, em Samaria, onde ele ia havia perseguição, mas não era somente perseguição física, havia também perseguição espiritual. E aqui vai um conselho para todos aqueles que querem, que almejam o ministério: prepare-se para as perseguições. O ministério não é autêntico apenas pelos elogios das pessoas, tem pedras também, tem adversidades também. Quando você falar a verdade, as pessoas vão te odiar por isso. Quando você falar de amor, alguém vai te odiar por isso. Quando você falar de justiça, vão te odiar por isso. Não procure agradar a todos e nem imagine isso, porque isso é impossível. Não só a perseguição física de pessoas, como também o mundo espiritual. Ministério é uma guerra. Ministério é entrar no campo de batalha. Isso é ministério. E Paulo vai mostrar isso. E que o que faltou a Paulo foi oportunidade, não vontade. Paulo está cheio de vontade de ir ao encontro daqueles irmãos, mas ele não pode. Ele não está tendo essa oportunidade. Ele fala: olha, pelo menos eu quis ir ver vocês algumas vezes, mas não pude ir. Não se sabe ao certo o motivo dele não poder ter ido ver os irmãos, mas ele via na oposição ao evangelho um ataque maligno. Claro, o diabo se opõe à obra de Deus e também aos seus obreiros. Se o diabo se opõe à obra de Deus, os obreiros que trabalham na obra de Deus também serão oposições. Sofrerão oposições, mas não desanime, porque conosco está o general de guerra. Jesus fala em Mateus 16 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós estamos em guerra, é verdade, mas não estamos desarmados. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos o sangue, nós temos Cristo, nós temos o reino, nós temos a fé. As armas da nossa milícia, do nosso exército, não é carnal, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do diabo. Nós estamos na guerra, mas com Cristo somos mais que vencedores. Creia nessa palavra. Aleluia. Versículo 19 e 20. A esperança e a alegria de um pastor. Verso 19: pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa, em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo está falando dos irmãos, novamente, está encorajando os irmãos e tece um elogio a eles e glorifica a Deus por isso. Paulo vai chamar aqueles irmãos de coroa do seu ministério. A coroa que Paulo está falando aqui não é o diadema do rei. A palavra usada aqui é Stefanos,
que é a coroa de louro, a coroa do vencedor que vencia nos Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia, de valor cívico, de mérito militar, de alegria nupcial, de regozijo, de festivo. Ou seja, Paulo está falando que aqueles irmãos são a coroa de Paulo, a sua alegria, o seu estímulo. Paulo não era estimulado, como nós já vimos no capítulo 1 e 2, por ofertas, por elogios, por bajulações. Paulo era motivado simplesmente pelo fato daqueles irmãos viverem em fidelidade com Cristo. Aleluia! Essa coroa Estefanos, a palavra que Paulo usa aí para coroa Estefanos, era usado para celebrar o triunfo ou a honra, significava alegria, glória e exultação. E aqui nós podemos notar que a maior glória de um crente não é conquistar riquezas, mas ganhar alma. Provérbios 11, verso 30 vai dizer que aquele que ganha alma é sábio. Louvado seja o nome de Jesus. Novamente, escrevendo a uma outra igreja, 1 Coríntios 9, verso 19, Paulo vai dizer: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Paulo estava disposto a abrir mão da sua reputação, Paulo estava disposto a abrir mão, tanto como ele fez, da sua religiosidade judaica daquela época. Ele não se apegou a essas coisas, ao fato de ser fariseu, ao fato de ser da tribo de Benjamim. Não, ele abriu mão de tudo isso. Ele vai falar aos filipenses que teve isso como refúgio pelo prêmio, pela glória de Cristo nosso Senhor e por almas. Paulo estava disposto a fazer tudo por almas, e o desafio para nós é: quanto que nós estamos dispostos a pagar o preço por almas? Quantas lágrimas nós estamos dispostos a derramar por almas? Quantas horas nós estamos dispostos a perder por almas? A alegria de ganhar uma alma é indescritível, meus irmãos. Quando ganhamos uma alma, ficamos possuídos de paixão pelas almas. Ganhe uma e você desejará uma multidão. Aleluia! Temos um negócio na terra, John Wesley já dizia: salvar almas. Nosso negócio na terra não é ganhar dinheiro, não é agranjear recursos. Nosso negócio na terra é ganhar almas. Use tudo que você tem para ganhar almas para Cristo. Use rede social, use a Bíblia, use telefone, use o que for, mas ganhe almas. Pregue a palavra do Senhor. George Whitefield dizia: dá-me almas ou tire a minha. Veja que frase impactante. No mesmo sentimento de Paulo, é alguém que está disposto a se gastar para que uma alma se salve. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Paulo diz isso, mostrando seu interesse pelos Tessalonicenses, ele vai então no capítulo 3, na nossa próxima exposição nós estaremos vendo isso. Ele vai relembrar os irmãos que essa preocupação foi tamanha, que mesmo ele precisando de Timóteo do seu lado, ele abriu mão de Timóteo, enviou Timóteo àquela igreja, porque um amor não é demonstrado apenas em palavra, é demonstrado em ação. Paulo amava aquelas almas. Timóteo era o seu braço direito no ministério, ajudava muito Paulo, mas Paulo disse: eu abro mão da companhia de Timóteo para que a igreja seja auxiliada e assistida. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver que o ministério pastoral tem perseguição, mas ele triunfa no final, porque o interesse de um ministério pastoral eficaz é o mesmo interesse de Deus: almas. E quando nós estamos na mesma fiação que o Pai, a obra avança, a obra não cai, a obra prospera, porque o nosso interesse deixa de ser nosso e passa a ser o interesse de Deus. E Deus nunca se frustrou, nem jamais se frustrará. O que Deus está precisando é de um homem e de uma mulher disponível, porque o resto Ele vai fazer. Ele vai te encher, Ele vai te capacitar, Ele vai te enviar. Amém? Fique com essa palavra nessa noite, guarde ela no seu coração.
Que Deus em Cristo os abençoe. Vamos estar orando e medite nessa palavra. E o ministério pastoral não é simplesmente para aqueles que foram consagrados, foram separados. Mas se você tem um filho, se você tem uma esposa, se você tem um esposo, você tem um ministério pastoral na sua casa. Então ame, leve a palavra, honre a Cristo e viva por almas. E Cristo viverá por suas coisas. Quando você prioriza, quando nós priorizamos as coisas de Deus, Deus priorizará as nossas. Amém? Uma fé que honra a Cristo será honrada por Cristo. Oremos. Senhor eterno, amado Pai e glorioso Senhor, bendito seja o Teu nome para sempre. Que a Tua glória permaneça sobre nós. Que os nossos irmãos que ouviram essa palavra, que estão pensando em parar, desanimados, estão sob perseguição e afrontas, que o Senhor os encoraje, lembrando-os que a maior alegria ainda está por vir. Nada se compara a essa alegria tão sublime, Pai, a alegria de estar contigo. Quantos irmãos pensando em parar por causa da oposição, quantos irmãos pensando em desistir por causa, meu Deus, das afrontas. Encoraja-os, Senhor, pois só Tu pode fazer isso. Nós oramos pedindo graça para ganharmos alma. Nós oramos pedindo poder, meu Deus, para que a nossa palavra não seja apenas de entendimento, mas de transformação e de impacto. Faz através dessa pregação, meu Deus, aquilo que ninguém pode fazer. Somente o Teu Espírito é capaz de aplicá-la ao coração do meu irmão e da minha irmã e fazer com que ele e ela viva para a Tua glória somente. Nós oramos nessa noite e Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sê conosco, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.